Mas, irrita mesmo, porque eu vejo-me, sou uma pessoa direita, ou whatever, tipo, sou liberal, e dá-me uma raiva de ver... Mas lá já está, por exemplo, em Portugal nós estamos tão à esquerda que achamos que um liberal é ser de direita. Os liberais no resto do mundo, no resto da Europa, sentam-se no centro, ou na centro-esquerda. Centro-esquerda, sim. Mas isso é um país muito interessante. E onde os sociais-democratas não são sociais-democratas, os liberais são os liberais esquisitos, os próprios socialistas são socialistas esquisitos. O PCP, pronto, consegue ser... E atenção, eu gosto de algumas coisas dos partidos liberais, mas não é ser de direita. Isso não é a direita, não é? Portanto, mas isto para te dizer, isso acontece por uma simples razão, que é a malta do Chega, e eu digo-te, acho que as pessoas devem poder achar que não querem o PCP, o Chega ou o PS no Parlamento. Acho que é a opinião delas, estás a ver? Se me custa dizer, não quero a Iniciativa Liberal ou o Chega, que são os partidos que eu mais simpatizo no Parlamento. Eu não gosto dessa opinião, mas essa pessoa tem a legitimidade para achar isso e pensar isso. Da mesma forma que alguém pode, mas repara, podem não gostar, percebes? Essa é a questão. Porque é a opinião delas. Partindo agora para a próxima. Deixa-me só dizer uma coisa, que depois esqueci-me. Do porquê da malta de criticar tanto quando tu fazes um comentário mal das redes sociais do Ventura. Sim. A razão para isso acontecer é que todos os partidos políticos, tirando o Chega, têm uma representação maior, mais favorável em termos de comentário, nas televisões, nos meios de comunicação tradicionais. Portanto, o amor a esses partidos já existe e está representado nos meios de comunicação mais tradicionais. Nas redes sociais isso não acontece, para esses partidos. E o Chega, como não tem essa representação favorável nos tradicionais, foca-se muito em aglomerado nas redes sociais, que é o terreno de amor do Chega. Por isso é que isso acontece. Não estou a dizer que é justificável, porque até algumas críticas podem ser corretas, mas o porquê disso acontecer é mais por aí, porque é o raio da ação do Chega nas redes sociais. Ok, percebi. Vou ser mais tolerante, então. Não, mas... E vou bloquear muita gente. Mas a próxima questão, que se prende pela questão internacional... eu queria que tu me convencesses do seguinte, é assim, eu sou extremamente pragmático, eu funciono pelo aquilo que, melhor, eu acredito naquilo que funciona, seja até mesmo coisas de esquerda. E eu acredito que a história do mundo tem momentos de ser mais à esquerda e mais à direita. Pronto. Acho que este balanço é uma coisa até mesmo romântica de se acreditar, mesmo que seja utópica. E faz-me um bocado de confusão, porque no Chega, dos parceiros internacionais do Chega, ou líderes que o Chega apoiou, eu olho para eles, ao contrário de se calhar o PSD ou a Iniciativa Liberal apoiam para outros partidos que estão hoje no governo e que eu aprecio mais. Porquê? Vamos começar pela América. O Bolsonaro, para mim, falhou. Acho que fez acordos com o malta do PT que não devia ter feito. Eu acho que é errado o Chega continuar a cavalgar no Bolsonaro. Pronto. Deixa-me só primeiro fazer... Eu já explico porquê. Eu vou tocar em todos. Queres um papel para escrever? Ou Não. Ok. Pronto. O Bolsonaro falhou e conseguiu perder as eleições para o Lula, incluindo, foram 4 anos em que eu apoiei a malta do Lula em comissões. O Trump teve 2 anos que eu acho muito bons, era necessário para a economia americana, e a primeira crise, que foi do Covid, não soube gerir aquilo. E começou a despir malta que era de Yale e que eram republicanos completamente inteligentes, só que não eram yes man, e ele despediu. Ou seja, perdeu eleições para o Biden. O Biden há 50 anos não ganhava sequer uma primária nos Estados Unidos. Indo para a Europa, a Le Pen não consegue ganhar um candidato de centro. O Brexit foi um flop. O Salvini foi um ministro, na minha opinião, medíocre, e a Meloni não está a ser aquilo que ela dizia que ia ser. Na Polónia perderam eleições, e as comunidades que têm influência, em Espanha, que têm influência do Vox, ou estão pior que há 5 anos atrás, ou estão a dar muitos problemas. E eu queria perceber se o Chega, se vai ser o partido que vai mudar Portugal e vai transformar o país, e se usa estes exemplos, eu quero entender, porque estes exemplos, das duas uma, ou perdem eleições com candidatos fraquíssimos, ou são medíocres. Podemos olhar das coisas de outro prisma também, porque são vários os exemplos, não é? Tu podes olhar desse prisma, faz a sua análise e tem o seu sentido, mas podes ver no sentido em que o Trump, por exemplo, agora nas sondagens está à frente. Podes olhar do prisma, por exemplo, em que o Finns, na Finlândia, foi o terceiro partido mais votado, quase em igualdade pontual, com o primeiro classificado das eleições. Podes olhar para os Países Baixos, em que o Gerd Wilders ganhou as eleições na Holanda. Sim. Mas o da Holanda também tem apoio a Meloni, do CDS, ou foi? O CDS também mostrou algum apoio. Acho que sim. Portanto, a sério, o CDS apoiou o Gerd Wilders? acho que houve pessoas do CDS... mas é pessoas, mas não é apoio institucional. Nelson Monteiro da Vida e cenas assim. Não é.
Até que seja E a malta da IEL também gostou. Eu acho que. Porquê é que eu não dei o exemplo da Não, Holanda? não sei. Da IEL, o Gerd Wilders. Eu não dei o exemplo da Holanda porque eu não consigo. Acho que o Chega não tem nada a ver com o partido. Repara, tens esse prisma, mas podes olhar das duas formas. Tens o exemplo da Holanda, tens o exemplo da Finlândia, tens o exemplo da Suécia, por exemplo, tens o exemplo da Argentina, agora com o Javier Milei. Portanto, Mas o Javier Milei olhava para o Chega e tipo ria-se. do programa 2019, não. O programa 2019 do Chega é Mas aquilo- agora? Sim, do programa económico de agora, sim, mas do programa de económico. Foi isso que me fez gostar do Chega, foi o programa 2019. Ok. Foi aí que eu me tornei militante do Chega. Era libertário, quase. Era um programa libertário. E eu gostava muito desse programa. Era securitário QB a nível social, não tão securitário como o de 2022, mas era muito mais liberal economicamente. Mas tens vários exemplos. Tens o Javier Milei, que ganhou na Argentina, a Giorgia Meloni. Eu aí concordo contigo, sabes? A Giorgia Meloni, muitas das promessas que ela inicialmente disse que iria cumprir, ainda não o fez. Verdade que só está no poder há um ano e tal. Vou dar o benefício da dúvida porque medidas estruturais também não se aplicam da noite para o dia, mas a verdade é que ainda falta um bocado. Mas tenho as minhas dúvidas relativamente a ela. Contudo, a questão europeia, do que é que o Chega vai mudar em Portugal? A tua pergunta era, concretamente? Era se estes são os exemplos do Chega, como é que eu. Se este é o caminho. Se este é o caminho. Que o Chega pensa seguir. Eu acho que mais do que pensarmos na questão dos parceiros é a questão das ideias. Deixa ir. Deixa ir. Mais do que pensarmos na questão partidocrática, eu acho que às vezes nos perdemos um bocado aqui. A questão devia ser as ideias. Por exemplo, um Javier Milei, por exemplo. Nós metemos agora tudo na mesma bolha. Os Mileis, os Trumps, os Bolsonaros, a Meloni, Eu acho que a Le Pen. Temos tudo acho na mesma completamente bolha. diferente. Mas são completamente diferentes. Sim. Completamente diferentes. Eu, por exemplo, desta vaga antiglobalista, etc, etc, do que quiserem nomenclar, eu assemelho muito mais a um Javier Milei do que propriamente a uma Marine Le Pen. Ok. Muito mais a um Javier Milei do que a uma Marine Le Pen. Aliás, Em relação a Trump. Hã? Em relação a Trump. Eu gosto do Trump, embora acho que a imagem dele já está QB desgastada, porque a brincar, ele começou a fazer campanha há 10 anos para Presidente da República e ele já tem quase 80 Mais ou anos. menos. Não te esqueças que em 2000 ele também disse que se ia candidatar. Sim. Com apoio democrata. E eu acho a questão do Trump muito interessante, porque o Trump, com raras exceções ao longo do percurso, ele sempre esteve registado como no partido da oposição. Sim. Ele sempre, quando os republicanos estavam no poder, Ele estava era nos democrata. democratas. Quando era os democratas, estavam nos republicanos. E isso é muito interessante de ver que o que Exatamente. por isso é que eu muitas vezes acho que a comparação Trump com o Bolsonaro não tem nada a ver. Completamente. O Bolsonaro teve o apoio dos liberais. Eu não E o sou, Bolsonaro? eu não sou, por exemplo, a malta, por exemplo, entre o O Bolsonaro, MBL, por exemplo. entre o Bolsonaro e o Lula, se me perguntares, claramente eu vou escolher o Bolsonaro, indiscutivelmente. Agora, eu não sou o maior fã do Bolsonaro. Não sou, nem nunca fui, e a malta no meu canal sabe, eu sempre o disse. Claro que se me perguntares entre o Bolsonaro e o Lula, vou escolher o Bolsonaro, não é? Pronto. Mas sendo assim, o Chega vai sempre dar a mão ou apoiar os candidatos que fazem mais barulho na oposição. Não, então ideologicamente, quem é que está mais próximo do Chega? Lula ou Bolsonaro? É uma questão de barulho, não é? Imagina, acho que o Bolsonaro está mais próximo do Chega. Claro, obviamente, por isso é que vai apoiar o Bolsonaro. É conversa com Agora, o Lula. tu sim. só- Não, e depois o Trump. Ou seja, Sim. também apoio a malta do Chega que apoia o Trump. Mas em comparação com o Biden. Mas é comparação com o Biden, não é? Mas eu acho que, mas repara, eu acho que o caso do Trump é diferente do caso do Bolsonaro. Eu acho que o Trump tem um historial em termos de sucesso a nível empresarial Sim. dos Estados Unidos. As pessoas podem dizer, mas ele começou com um empréstimo de €1 milhão do pai, ou $1 milhão. Certo, mas ele multiplicou isso para se tornar o homem mais rico em Nova Iorque. Eu acho que isso mesmo assim não é assim tão fácil como parece, não é? Portanto, são casos completamente diferentes. E cada caso é um caso. Nestes novos movimentos políticos à direita, é preciso distinguir. Há um novo conservadorismo, há uma nova direita que o distingue quase em 3 bases. A base americana, do Trump e do Milei e do Bolsonaro, embora eles sendo diferentes, eu prefiro de todos estes, o que eu mais gosto é o Milei, ideologicamente falando, mas é a base americana em que é muito mais excêntrica, muito mais liberal economicamente, muito mais virada para uma visão de mercado, muito mais libertária. Uma visão europeísta, de centro-ocidental da Europa, composta pelos espanhóis, os portugueses, os italianos e os franceses, mais estatista na economia, que é o caminho que o Chega agora está a tomar, à semelhança do partido da Le Pen e também até da própria Meloni e o Vox QB. Então discordas desse lado mais Europa Central? Como assim? Discordas desse lado mais europeu? Tu não é O discordar. Chega agora tem Estás mais... tem- O Chega Porque não aproxima-se... percebi se tu estás mais próximo para esse lado mais liberal do mercado ou estás mais próximo? Eu estou. Então tu estás mais afastado neste momento, como é que está a ser a tendência europeia da direita? da Europa Central. Onde eu me aproximo da direita mais securitária, desta direita mais, da nova direita populista, é nas questões de imigração, de segurança e defesa comum Ok. e de soberania. Aí eu identifico-me. Agora, nas questões económicas, não. Porque é muito diferente.
muito diferente daquilo que é a minha visão. Isso Também assemelha por muito que mais à visão eu americana. já te ouvi às vezes no teu canal a dizeres que muitas vezes te identificas mais com o grupo europeu dos conservadores reformistas do que propriamente com o ID. Mais ou menos, depende. Economicamente, sim. E atenção, não é isso que eu digo. Eu digo é que o Chega, ideologicamente falando, estaria mais bem posicionado dentro dos conservadores e reformistas europeus do que do ID. Tanto que, muitas das vezes, o Chega é utilizado como um partido de união entre os dois grupos parlamentares europeus. Aliás, é uma tese que também é defendida pelo Ricardo Marchi, em que o Chega é um dos partidos mais moderados do ID, mais à esquerda, e, portanto, tu tens, por exemplo, partidos no ID que têm posições completamente dispares do Chega. Por exemplo, na Rússia e Ucrânia, há partidos dentro do ID que têm uma posição muito mais, não vou dizer pró-Rússia, mas cética relativamente à Ucrânia, enquanto que o Chega é muito mais pró-Ucrânia, não é? Estou só a dar um exemplo estrutural, mas há outros também. Portanto, é um bocado por aí. Há várias dimensões dentro desta nova direita. A minha, pessoalmente, é a visão libertária e económica das Américas, desta nova direita, com a visão de imigração controlada, soberania e defesa comum do leste europeu. É a minha visão. Ok. E e achas que aí os Estados Unidos devem manter o mesmo papel na Europa, da forma pós-Segunda Guerra Mundial, como se posicionaram Vai acabar. e presença? Isso vai acabar. Com quem? Isso vai acabar. O objetivo agora, o mundo vai se dividir em dois blocos. Dois blocos muito grandes. É aquilo que, é o que me parece. Nós tivemos o mundo após a Segunda Guerra Mundial dividido em dois, entre as questões capitalistas e comunistas, e tu agora vais ter uma espécie de combate entre duas novas ordens mundiais. A questão ocidental, dos Estados Unidos com a União Europeia, e depois vais ter também, e Israel, e vais ter os BRICS com os novos países industrializados do leste asiático. Portanto, estes dois blocos vão combater entre si pela hegemonia cultural e económica e financeira do globo. Tanto que, só aqui um pormenor, os BRICS falam em criar uma nova moeda, entre os novos membros dos BRICS também, para a circulação do petróleo. Porquê? Porque a circulação do petróleo a nível global é feita com dólares. Sim. E se o dólar deixar de ter essa influência pela uma moeda nova criada pelos BRICS, em termos financeiros, os Estados Unidos ressentem-se imenso. Sim. Eu acho que é difícil acontecer uma moeda única nos BRICS. Acho que Não, é muito complicado. vai ser uma grande palhaçada. Sim. E se for feita, vai ser É feita. possível. Se for feita, vai ser feita por Não os sei. americanos. Vamos ver, mas nunca subestimar o adversário. Atenção. Claro. Nunca Nós subestimar. temos feito isso demasiadas vezes, Completamente. especialmente com a China. Nós achamos que os americanos carveram-se Foram ligeiramente arrogantes. porque têm a questão de muitas empresas ainda quiseram manter as fábricas nos Estados Unidos, mas nós achamos que o abusar das condições laborais na China, com as nossas ideias fofinhas muitas vezes do Ocidente, e mandar para lá tudo porque fica mais barato, e Queimaste? achámos que a fatura nunca iria chegar, mas a fatura está a chegar, e a China só tiver essa questão demográfica, que acho que vai ser o grande falhanço provavelmente da China, e a Índia aí acho que vai assumir um papel mais preponderante. Acho que a fatura já chegou, e muitas vezes até mesmo pela forma como o papel industrial da Europa praticamente deixou de existir, e apesar de já haver algumas empresas, especialmente por questão das tecnológicas, de começarem, mesmo pagando mais e tendo pior qualidade, começam a preferir uma Nokia, por exemplo. Há certas empresas que já preferem ter os... É um proteccionismo alargado, não é? de trazer para cá as fábricas e já começar a... Exatamente. Acho que a Nokia tem Sim, feito já sim, isso, sim. de manter a questão das fábricas na Europa e utilizar os telemóveis. Porque depois tu crias uma interdependência que te vai prejudicar internamente. As pessoas não têm noção, mas o maior parceiro económico dos Estados Unidos é a China, em termos de exportações e importações. Portanto, há uma guerra comercial, há um corte de relações económicas entre a China e os Estados Unidos, mas com a interdependência multilateral que há entre estes países, o que é que acontece? Tens um crescimento de mercado interno brutal, quer na China, quer nos Estados Unidos. Sim. E acho que eu aqui já há uns anos que defendo muito isto, que o papel de Portugal muitas vezes, vários países tentam competir uns com os outros com a questão de vamos produzir mais. E Portugal, em certos setores, tem-se diferenciado muito a questão da qualidade. E acho que ao longo dos anos nós começámos a ver uma exigência do comprador, em quase todas as áreas, pela qualidade e pela falta de qualidade que existe, mesmo de produtos feitos onde não poderão ser feitos, sempre com uma qualidade muito mais baixa e com a intenção de renovação constante da tecnologia, de tudo, no geral. E acho que Portugal aí podia competir muito mais na questão da qualidade, que já provámos muitas vezes, nós, pela dimensão do nosso país e pela quantidade de pessoas que temos cá, e idade ativa principalmente, não conseguimos competir provavelmente com a Índia ou com a China. E acho que se nós nos focássemos muitas vezes na questão da qualidade, a preços obviamente mais elevados, mas que existe essa procura,
e cada vez mais difícil de encontrar. Conhece a teoria das vantagens relativas do David Ricardo? Já te fodeste. Já. Deste isto na escola. Deu? Já. Então, é por aí.